Caraca, tá muito chique agora esse webinar, hein? Boa. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Boa Boa tarde tarde, para tudo todo bem, mundo que galera? tá. Beleza. Boa tarde para todo mundo que tá assistindo a gente aí. Tô hoje aqui com o Daniel Segura e a Patrícia Alves. E a gente vai fazer um bate-papo bem legal, né? O assunto principal aqui é a gente falar sobre fusão de escritórios contábeis remotos, mas a gente vai falar sobre várias coisas, né? Mas show de bola. Então, acho que para começar, pessoal, eu queria que vocês se apresentassem. Acho que a gente pode seguir a ordem alfabética, né? Primeiro o Daniel, depois a Patrícia. Sim, pode ser. Bom, Contar um para quem não me pouquinho aí. conhece, eu sou o Daniel Segura, CEO da incubadora Contabilidade do Futuro e CEO também da Opa Segura, que eu tenho sociedade com a Patrícia Alves, né, que a gente fez a fusão recentemente do nosso escritório. Minha trajetória na contabilidade, ela é bem extensa, né? Eu costumo dizer que eu nasci dentro de uma contabilidade, porque no mesmo ano em que eu nasci, meus pais resolveram também fundar a contabilidade, então não era só uma aventura de ter um filho, né, mas a aventura de ter dois filhos, né, a contabilidade e eu. Então eu cresci muito e vi muitas etapas da contabilidade serem feitas aí no decorrer do tempo, e eu gosto muito dessas mudanças que acontecem. Aí, por conta disso também, esse ano aí a gente concretizou essa fusão junto com o escritório que era a OPA, né, da Patrícia Alves, e agora virou Opa Segura, né? Se a gente for fazer outra fusão, não pode, né, ter mais 3 nomes, né? Acho que já tá bom, né? Fica Opa Segura, tá tudo certo. Não dá mais para colocar mais nome não, gente. Tá bom. Show. E você, Patrícia? Conta um pouquinho aí para o pessoal a tua trajetória aí. Tá. Sou Patrícia Alves, sou de Fortaleza, então já começa aí, já faz sentido aí um pouquinho o nome do nosso tema da nossa web, né, de hoje. Sou contadora e recentemente concluí o mestrado em economia, então cabeça não é muito, cabeça é bem zoada, tem hora que tem muito nó aqui para resolver. E aí, não bastando, eu ainda sou empresária contábil e a gente é muito ligado em ferramentas e conexões, eu e Daniel, e eu já tinha um escritório há algum tempo atrás, não tanto tempo quanto ele, né, não desde quando ele nasceu, até porque eu não venho de família de contadores, então eu venho de uma família que não tem nada a ver com contabilidade, nenhum tipo de link com a contabilidade, e a gente, no início desse ano, a gente achou assim, e se a gente juntar? O que podia dar? Será que vai dar bom? Vamos ver aí se dá. E aí, tanto deu que tá dando, né, na verdade. Tem sido uma boa junção aí, eu estou muito feliz com a nossa união aqui de forças, com a nossa empresa, que é a Opa Segura. Show de bola, show de bola. Então, só para contextualizar para quem está assistindo a gente agora e quem vai assistir depois também, né? O Daniel e a Patrícia, né, recentemente, eles fizeram uma fusão dos escritórios, dos escritórios deles, né, de contabilidade. E interessante é que a Patrícia fica lá no Nordeste, né? E o Daniel você fica mais espalhado pelo mundo também. É um pouco mais remoto. Assim. Na verdade, o nosso escritório é em São Paulo, né? Era em São Paulo, é em São Paulo, enfim. É isso. O espaço físico era em São Paulo. E como que foi essa ideia, assim, de vocês, pô, o que levou vocês a decidirem a fazer essa fusão de escritórios, né? Principalmente olhando, né, de regiões bem diferentes, né? Bem diferentes, assim, com uma distância bem grande entre elas, né? Quer que eu começo? Deixa eu, depois tu complementa. Tá bom. Caiu? Vai cair. Daqui a pouco ela volta. Tá. Então eu vou dar aqui a minha parte. Desde que começou a pandemia, a gente começou a trabalhar no nosso escritório aqui em São Paulo, né? A Contábil Segura, 100% remoto, né? E aí eu já ouvi algumas oportunidades de a gente ampliar os nossos horizontes com isso. Porque como eu peguei várias etapas da contabilidade, o meu pai, quando ele ia prospectar clientes, captar leads, né, na época dele, ele saía pelo bairro.
E se aparecia clientes de outro bairro, ele ainda pensava se ele pegava por conta da distância, né? Então, era uma coisa totalmente diferente de hoje em dia. Hoje, quando a gente começou a trabalhar remoto, eu comecei a mostrar para os meus sócios, meus pais, que a gente consegue resolver tudo pelo computador, né? Pela internet, que é internet das coisas, né? Eles começaram a ver também que dava para expandir para outros horizontes. Então, qual que era a minha ideia? Era atender todo o território nacional. Mas para eu poder investir e atender todo o território nacional, eu precisava de força também, né? Pessoas que pudessem me ajudar aí no dia a dia. Por quê? Porque eu também estava com outra empresa em paralelo, outras duas empresas em paralelo, né? Que é a Apoio Segura e a Contabilidade do Futuro. Então, eu precisava também de força para eu poder expandir a minha contabilidade. E aí, eu pensei na Patrícia. E aí, estrategicamente, nesse momento, eu também pensei, ela está distante de mim, mas a gente conversa a qualquer momento, em qualquer hora, né? É como se a gente estivesse trabalhando um do lado do outro, né? Na mesma sala. Eu pensei, isso é bom, e isso é muito melhor, porque quando a gente for fazer uma captação de lead, ela está num extremo do país e eu no outro. Então, eu estou no Sudeste e ela no Nordeste. Então, quando a pessoa falar, será que eles conseguem me atender aqui no Nordeste? Ah, Patrícia está no Nordeste. Será que eles conseguem me atender no Sudeste? Eu estou aqui no Sudeste. E, em paralelo, nessa distância também, tem o Centro-Oeste, que a gente captou cliente esses tempos aí. Então, essa é a nossa visão estratégica, né, da fusão, né? E, obviamente, eu tinha uma dor muito grande, que eu precisava de alguém para me ajudar. Meus pais, eles já estão... Meu pai já pendurou a chuteira já há um bom tempo, ele só é conselheiro do escritório. E minha mãe ainda trabalha no financeiro, mas eu precisava de alguém que me desse força, principalmente no operacional, para a gente poder expandir. Show. Voltou, Patrícia? Eu percebi que eu acho que eu sofri aí um bullying, mas vamos passar. Você falou assim, eu vou falar, isso aí eu... Gabriel contou, entendi, Gabriel, obrigada. Não, então, mas é exatamente isso que o Daniel falou, e assim, de minha parte, sabe quando eu me sentia, cheguei a um momento para mim que eu me sentia limitada, então, sabe quando você quer crescer, mas parece que está dentro de uma caixa que você quer abrir o braço e você não tem mais espaço para abrir, sabe? O braço não vai. Então, eu tinha uma força operacional bacana e eu tinha uma dor de vendas, mas eu também não podia sair para buscar novos clientes sem estar com o olho na minha operação. Então, eu sempre fiquei nessa... Vou, não vou, como é que eu faço para... E eu comentava muito com o Daniel, esse ano eu não sei como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer para captar novos clientes, tá complicado para mim. E eu não tinha encontrado uma pessoa para poder trazer isso, porque sociedade de empresas é casamento, você tem que ter uma sinergia muito bacana, você tem que ter uma conversa boa com a pessoa, ter uma certa abertura. E eu não tinha encontrado essa pessoa aqui na minha cidade, né? Então, a proposta, na verdade, veio dele, né? Ele que deu o pontapé, a gente tinha conversado sobre isso uns dias antes, sobre uma outra situação. E aí ele veio com essa pergunta. Eu disse assim, na hora, assim, olha, se eu fosse... eu não tenho uma outra pessoa que eu pensaria em fazer uma junção se não fosse você. Ele, eu também não. Então, juntou a fome com a vontade de comer. Assim, então, foi bem assim mesmo. Isso é muito legal, né, o que ela comentou, porque, assim, a Patrícia, ela tinha uma demanda reprimida de indicações que ela não estava suprindo, né, e aí a gente conseguiu suprir com o nosso comercial. E, em paralelo, eu estava chorando com o meu operacional. Porque, assim, você sabe, né, Gabriel? Quando a gente faz a gestão, a gente não consegue olhar muito para o operacional. E eu ficava muito naquela. Contrato alguém para fazer a minha gestão, gerenciar o meu operacional. E a gente sabe como que é o mercado. É difícil encaixar alguém. Ou eu faço uma sociedade com uma pessoa que eu
que eu conheço, que eu sei que é muito boa no operacional, até muito melhor do que eu. Eu falei isso no podcast do Anderson Hernandes, aí ele fez o corte lá. Ela é muito melhor do que eu. E eu quero aproveitar aqui agradecendo a senhora Hernandes. Muito obrigada, esse corte ficou muito bom para mim. O meu ego ficou bem alimentado. Pois é. E aí, eu sei que eu posso deixar o operacional na mão dela sossegado, porque vai dar certo. Né? Vai acontecer, né? Vai acontecer. Show, então, show. Muito melhor do que trazer uma pessoa para dentro para fazer essa função. É um salário bem alto, né? Com a garantia que eu não tinha. Então, eu achei melhor fazer a fusão. Inclusive, né, essa fusão, ela faz reduzir alguns custos. Então, eu vejo que daqui a pouquinho a gente vai estar retirando da contabilidade mais do que a gente retirava sem a Patrícia, entendeu? Então, entrou mais um sócio e eu vou lucrar mais. Muito bom, muito bom. Acho que esse efeito, né, muitas empresas grandes, né, fazem isso, né? Tem vários casos, né, até a própria Kraft Heinz, né, eles se uniram justamente para reduzir custos, né? Depois fizeram uma fraude contábil lá, né, mas... Sim. Deixa para lá. Essa história mas de fato você tem uma redundância, né? Então, quando você tem duas pessoas no financeiro, você consegue realocar essas pessoas, né? Então dá para aumentar, né, a rentabilidade dos escritórios, né, reaproveitando as estruturas, né, e realocando as pessoas. Mas show de bola. E assim, quando que vocês começaram esse processo de fusão, mais ou menos? Faz quanto tempo? Mais ou menos. Foi desde fevereiro, Patrícia? Janeiro, fevereiro? A gente conversou no final de fevereiro, mais ou menos. Em março já estava rodando, assim. Já estava caminhando. Como a Patrícia falou, é um casamento, né? A sociedade. Uhum. Então, vamos dizer que o ano passado a gente estava ficando. O que é ficando? Ela fazia algumas operações para mim, que o meu operacional não supria. Então, ela fazia muita coisa no meu fiscal, já. Uhum. Depois a gente começou a namorar a partir de fevereiro, a gente juntou a operação, mas não juntou os clientes. A gente namorou, vamos ver se vai dar certo. Então, eu estava com meus clientes, ela estava com clientes dela, mas tecnologia, operacional, a gente foi juntando. E aí, agora, recentemente, 2 meses, a gente juntou tudo. Aí, o cliente dela é meu cliente é o cliente dela, e aí a gente fez a fusão geral. Show. E como é que foi esse processo, assim? O que vocês sentiram de dificuldade, de dores? O que aconteceu, assim, durante esse tempo? Quer falar, Patrícia? Acho que a primeira dor mesmo, eu não sei se é dor, sabe? Acho que, pelo menos para mim, foi aquela sensação assim, ufa, agora eu tenho com quem dividir, sabe? Porque a empresa era só comigo, né? Eu era a proprietária, não tinha sócios. Então, para mim, em particular, foi a sensação de boa, não estou mais sozinha nessa. Tem alguém para dividir comigo os problemas e as alegrias, né? Porque, como todo bom dia de trabalho, alguns com mais problemas, outros com mais alegrias, mas se a gente manter essa média aí, tá bom demais. Então, para mim, a primeira coisa boa foi isso. E depois, acho que aquele sentimento do desprendimento, sabe, Gabriel? Porque, nossa, eu tenho aqui do meu jeito de fazer, tem um jeito de fazer do Daniel, então, embora nós sejamos muito amigos, mas existe você sair da sua zona de conforto. Então, eu entrar na zona dele, ele entrar na minha zona de conforto, ele entender como é que eu faço, ou a gente chegar no denominador comum para algumas ações. Então, isso foi talvez uma das pequenas dores que a gente teve. Acredito que também ele deve ter passado por isso, ter sentido isso também. Mas, como a gente sempre teve muita abertura para conversar, a gente tem isso, então foi muito tranquilo. Não, Patrícia, eu acho que a gente pode fazer assim, por isso. Daniel, acho que a gente pode fazer assim. Então,
o bom argumento resolveu a dor. Então, a dor é só daquela primeira mudança e depois as coisas foram se ajeitando. A equipe fica um pouco... dá um estranhamento na equipe, né? Porque a gente juntou times. Então, para você entender, a gente não teve nenhuma saída de ninguém das empresas, nem da então minha, nem da então dele. Né? Então, nós juntamos as equipes. Então, a nossa empresa hoje ela é maior também, número de colaboradores, a gente até teve que contratar depois, né, do Van Demanda, a gente precisou até já contratar, mas a ideia também não era perder ninguém. Então, trabalhar também com as equipes e dizer para elas que elas agora são uma coisa só e que não tem mais as empresas da Patrícia ou as empresas do Daniel e que isso tudo é uma unidade, isso também é uma coisa que a gente veio martelando, né, porque as pessoas, algumas não me conheciam, não sabiam que eu existia, mas não tinham proximidade. Algumas da minha equipe, as pessoas sabiam da história com o Daniel, mas não conheciam ele no dia a dia. Então, acho que esse trabalho aí da união das equipes também foi algo que a gente sentiu um pouco de dor, mas foi tranquilo. Depois que que se entendeu que nós íamos dividir atividades, que a gente ia dividir atribuições, e que no final todo mundo ia poder trabalhar até melhor, porque na minha carteira tinha uma sobrecarga de trabalho para algumas pessoas, por conta da minha estrutura ser um pouco menor. A do Daniel também tinha um pouco mais disso também, a gente tinha uma estrutura maior, mas algumas pessoas tinham um pouco mais de atribuições e tal, então a gente conseguiu remodelar, organizar isso. Então, foram pequenas dores e que a gente entende que agora as coisas estão assim, então rodando melhor, as pessoas já entenderam suas atribuições de fato nesse novo formato. E aí tem sido... Cada dia são pequenas vitórias, né? Show, Sim. Show. E do lado do cliente, né? Como é que vocês comunicaram isso para os clientes de vocês, né? Como é que foi a aceitação? Teve alguma coisa que se destacou, assim, com algum cliente? A gente foi... Depois que a gente efetivou realmente a fusão, alguns clientes já conheciam a Patrícia, né? Por a gente já ter unido o operacional, né? Fazendo aquela parte de namoro. Antes também, alguns já conheciam aqueles que eu precisava mais de demandas da Patrícia no fiscal operacional também, que ela já me ajudava no lucro presumido, lucro real. Então, primeiro ela veio como, vamos dizer assim, uma colaboradora, né? Do meu escritório. Depois que a gente fez a fusão, né? E aí a gente, aos poucos, ia comunicando. A gente fez a fusão, a gente começou a fazer reuniões de reciclagem com o cliente. Então, vamos reunir com todos os clientes. Eu apresento a Patrícia para os meus clientes, a Patrícia apresenta eu para os clientes dela. A gente estruturou algumas coisas de atendimento, que agora a gente tem um setor de CS. Então, vamos falar que a gente tem um novo setor de CS. Vamos falar da nova sociedade, vamos falar do novo canal de atendimento, que agora a gente faz o atendimento 100% WhatsApp, né? Então, não é só uma mudança, né, a fusão. São várias mudanças que aconteceram. Então, vamos interagir o cliente nisso. Todas as mudanças são mudanças de evolução. Então, por exemplo, quando eu apresento a Patrícia aqui, os clientes abrem até o sorriso e falam, ufa, ainda bem, agora eu posso confiar mais, né, no operacional. O atendimento também, por conta que a gente começou a trabalhar no remoto, né, assim, meio por impulsão, por empurro, né, por conta da pandemia. Todo mundo, né? Todo mundo. Ficou uma coisa meio... desorganizada. Então, alguns colaboradores estavam fazendo atendimento no número pessoal deles, né? E às vezes os clientes estavam ficando sem resposta por conta disso, ligava, ninguém atendia porque não tinha mais uma central de PABX que a gente tinha no nosso escritório, né? E aí a gente organizou isso também para reunião de reciclagem. Aí também é um benefício para o cliente falar, então é só entrar nesse número aqui que eu posso falar com qualquer pessoa. Ótimo, maravilha, mais um benefício, entendeu? Então a gente trouxe para e o CS, né, que é o que a gente tem lá como responsável também,
O Felipe, então, ele é um intermediador entre cliente e empresa, né? Então, é mais um benefício para o cliente. Então, quando a gente faz a reunião de reciclagem, a gente já tem um roteirinho de vários benefícios para o cliente, que o cliente ele se acha mais vantajoso do que desvantagem, né? E lembrar que no começo, como o Daniel falou anteriormente, a gente não juntou de todo, logo de cara. Vez, né? Isso, sim. A gente fez o quê? Patrícia, o meu faturamento continua sendo o meu, o Daniel continuava sendo dele, a gente procurou unir os custos. Por que a gente pensou nisso? Até para o pessoal entender. Vai que não dava certo. Vai que a gente tinha uma boa sinergia de amizade, mas de trabalho não ia ser nada legal. Então, a partir desse momento, se a gente, por um acaso, meses depois, decidisse, não, vamos voltar para o nosso canto, cada um do jeito que estava, eu estava com meu faturamento normal, o dele também, e o que a gente tinha conquistado no período de junção era mais fácil para dividir. Uhum. E aí, nesse momento, a gente não fez comunicação para cliente, né? Então, a gente juntou as equipes, a gente trabalhava cada um juntos, mas os tratamentos era Contábil Segura e a UPA Contábil, cada um separado. A gente só entrou nesse circuito de entrar nas reuniões de reciclagem, fazer a comunicação para o cliente, quando a gente efetivamente disse assim, não, Daniel, vamos juntar, acho que agora a gente amadureceu, a gente já está caminhando bem, vamos agora juntar tudo. Quando a gente tomou essa decisão dessa junção efetiva, a gente entrou nesse circuito de reuniões, de comunicar, né, e tudo isso. Então, a gente foi uma crescente para poder sentir se essa junção era só sonho ou se era alguma coisa do nosso imaginário ou se era realmente algo palpável, como realmente está sendo. Sim, e até mesmo antes de conhecer a Patrícia, eu já tinha vontade de trazer um sócio para dentro do meu escritório, porque eu me via que eu precisava de força. Se eu quisesse sair do operacional... É muito difícil sozinho, né, cara? É muito difícil. Porque assim... Eu tenho meus pais, só que meus pais são outra geração. Como eu falei, meu pai, quando ia prospectar cliente, ele saía no bairro. Se eu fosse falar para ele, pai, precisamos fazer estratégia de captação de leads. Vai visitar as lojas ali na avenida. Não que não funcione, mas dá para fazer uma coisa mais ampla hoje em dia com a internet. E aí ele não está muito adapto a isso. Então, eu precisava de alguém que tem as mesmas ideias que eu, a Patrícia também. Eu e a Patrícia, antes de a gente fazer a fusão, a gente falava que a gente era os loucos da tecnologia, né? A gente gosta muito disso, de ferramenta, de software, de tudo. Mas antes mesmo de conhecer a Patrícia, eu tinha vontade de trazer um sócio para o meu escritório, mas aí baixou um pouco a minha vontade, até eu brinco com a Patrícia, quando eu vi uma palestra, que a palestra chamava Fusão, Cisão, Confusão. Meu Deus do céu. A gente não vai falar o nome do palestrante, que é para não causar, mas não tem uma vez que eu não vejo essa pessoa nas redes sociais, que eu não mande pro Daniel. Olha aí, ó. O cara que fez a gente estar aqui junto hoje está falando umas coisas aí, dá uma escutada. Pois é, e assim, aquilo lá me decepcionou. Eu falei, não, é melhor eu não trazer um sócio, não. Vou continuar do jeito que eu tô. Porque assim, eu precisava de sócio, dava para levar sem sócio? Dava. A Patrícia precisava de sócio, dava para levar sócio? Dava. Mas para a gente evoluir, e hoje em dia as coisas, né, com essa chegada da quarta revolução industrial que todo mundo fala, né, para a gente acompanhar o mercado e evoluir junto com pessoas que estão voando aí, por exemplo, o Anderson Hernandes, que é o nosso mentor, né, para a gente pegar uma rabeira no negócio dele, né, nos conhecimentos dele, a gente precisa de forças. Então, a gente optou por essa mudança para poder evoluir, né? Mas a gente podia ficar estagnado também. Show. Vou fazer uma pergunta que eu acho que quem está pensando em fazer uma fusão, ou já passou pela cabeça, muito provavelmente vai ser uma das coisas que fica um pouco até indefinido, né? Porque tem muito jeito de resolver, né? Quando
vocês fizeram essa fusão, né? Como que vocês dividiram a empresa mesmo, né? Em quesito de participação, né? Tem vários jeitos de fazer isso, né? Você pega o faturamento de cada empresa e aí cada um tem aquela participação do todo, né? Proporcional ao faturamento, ou tem alguns jeitos que colocam um ponto no futuro e aí se mede, né, o que se atingiu em cada parte, e aí naquele ponto futuro, né, se faz essa junção de acordo com o faturamento, ou às vezes até mesmo ao invés de ser faturamento bruto, ser por resultado, né? Como que vocês resolveram isso? Porque eu acho que isso é uma coisa bem sensível, né, cara? E acho que vai ser legal compartilhar com o pessoal. É isso que causa briga, tô brincando. Essa parte que dá problema. Aqui com a gente não, viu? Calma. Quer dizer, não até agora, essa né? Essa é a parte da confusão lá daquela palestra. Mas assim, a gente só pegou o faturamento de cada um que representava em porcentagem e colocou ali para cada sócio. Inclusive, a gente já está avisando outros sócios para dentro do nosso escritório, mais 2, né? A gente gostou dessa brincadeira aí. E eles vão entrar dentro do nosso escritório com a porcentagem que o faturamento bruto deles representam dentro do nosso faturamento bruto, porque não é justo também falar do faturamento líquido dele, porque quando ele vir para a gente, vai economizar em várias coisas. Então, a gente vai ter um aumento de lucro líquido, que era representativo dele, né? E não vai ser justo para ele. Então, eu acho que o faturamento bruto é um dos pontos aí para se decidir a porcentagem. E aí, como a gente vai trazer mais contadores também para isso, e para projetos também diferentes, a gente vai ficar como os sócios administradores da empresa, né? Com a porcentagem maior. Boa. Não, legal, show de bola. Eu perguntei porque eu já vi casos, né? Bem próximos, assim, dessas fusões que deram errado, né? Porque se complicou tanto esse jeito de, como é que a gente vai dividir? É tanto, não, mas eu tenho o lucro maior, não, mas... E aí se gera uma confusão, vira uma briga generalizada que ninguém quer perder nada, né? Mas sim. Só que assim, eu acho que é interessante o que vocês fizeram, porque entre aspas vocês abriram um pouco a mão, porque uma parte podia ter uma lucratividade maior do que a outra, né? Sim. Porém, para a simplicidade do negócio foi maravilhoso. E também para, você coloca uma régua e, cara, isso daqui é muito claro, né? E quando é muito claro, é muito mais simples de você não ter nenhuma briga no futuro, né? E aí fica todo mundo junto, cara, para fazer o negócio crescer, né? Eu acho que a coisa que mais funciona dentro de uma sociedade é respeitar um limite do outro. Então, e eu adoro isso, porque coisas do operacional eu nem me meto mais. Eu dou umas dicas, né? Eu dou minhas opiniões para Patrícia. Olha, Patrícia, eu acho que você deveria fazer isso, isso, isso. Se ela não seguir a minha visão, para mim, problema nenhum, porque eu sei até onde vai o meu limite. Eu não vou obrigar ela a fazer aquilo, entendeu? E ela a mesma coisa, né? Então, ela vai dar as opiniões dela dentro dos meus setores que eu sou responsável, mas aí a decisão final é minha. Então, eu acho que é bom sempre deixar claro o espaço de cada um. Mas, obviamente, a gente conversa muito. Eu converso muito sobre o operacional, ela conversa muito sobre o marketing, sobre as vendas, né, sobre o CS, mas saber que a decisão final é de quem ficou ali a responsabilidade, porque até então, se não der certo alguma coisa dos meus setores, eu assumo total bronca e a Patrícia também dos setores dela. E essa régua que tu falaste aí, Gabriel, assim, da junção de participação,
eu acho que nessa hora, quanto mais claro, quanto mais objetivo for, né, a pessoa, quem está entrando, porque, veja só, imagina que eu estou entrando eu entrei na empresa do Daniel, né, diga assim, porque nós somos em 3 sócios, eu, o Daniel e a dona Sueli, que é a mãe dele. Então, se você pensar, eu estou entrando no universo deles. Então, eu já vou lá, meio cheio de dedos. Nossa, será como é que vai ser? Será que vai ficar pouco do meu lado? Não vai? Então, essa junção, ela ser a mais clara possível, cada um com as suas atividades. E, principalmente, que ninguém aqui virou ONG, né? Então, todo mundo está aqui para ganhar dinheiro. Então, eu quero saber quanto é a minha parte nesse latifúndio. Então, quanto mais fácil for, quanto mais essa conta for, melhor. Então, para a gente, o curso, como você tinha pensado, porque tem gente que faz pelo lucro. Tá, mas a gente não tinha muito disso, porque a gente tem muita coisa automatizada, ou previamente automatizada, a gente tem bons sistemas que já minimizam muito essa conta. Então, para a gente, vamos pegar faturamento que é mais tranquilo, nem por quantidade, vamos passar aqui essa regra, isso aqui é para cá. Então, a clareza nesse processo também foi importante para também dar agilidade, porque se eu for fazer essa conta por cada contrato, por cada coisa, que horas que ninguém tinha feito nada até agora. E aí provavelmente não teria juntado, não teria dado certo, né? Exatamente. E essa fase, assim, também, a gente não pode querer as coisas para ontem, né? A gente passou, assim, num período pequeno, mas a gente passou por etapas, né? A etapa da Patrícia trabalhar comigo em alguns setores, eu ganhar a confiança dela, depois a gente juntar o operacional e um ganhar a confiança do outro, porque até então eu só tinha ganhado a confiança dela, ela não tinha ganhado a minha confiança, porque eu não fazia as coisas para ela. Quando a gente juntou a operação, e aí eu comecei a fazer o comercial, né, para ela, tudo, aí ali foi o ponto-chave para a gente decidir. Se não desse certo, eu estaria aqui conversando com ela numa boa, porque ela pegava as coisas dela, fazia lá, sem muitos problemas, e eu continuava no meu caminho também, sem muitos problemas, né? Mas deu certo. Que bom, né? Que bom. Opa! E eu vi uma pergunta, se isso é uma tendência de mercado. Eu acredito que sim, tá? Por quê? Porque o mundo está cada vez mais conectado, né? Então, o mundo cada vez mais conectado, você consegue trazer pessoas boas para o seu mundo. Então, você estando com pessoas boas, né, dentro de uma empresa, ela só vai evoluir mais e mais, né? Sim, sim, com certeza. E já tiveram o próprio Anderson, né? Acabou juntando também, né? A gente é uma réplica quase original do Anderson. Vai virar um corte bom. O Gabriel vai fazer um corte bom. É uma réplica. Sou réplica quase original. Original, né? Ele vai colocar, igual o chinês falando. Muito bom. E é interessante, né, que, assim, e a gente tá até passando por isso aqui na Hub, né? No começo, né, de qualquer empresa é muito difícil você crescer, né? Dói muito, putz, é muito problema, pouca gente para resolver, né? Muito esforço para você construir as coisas, né? Sim. E conforme você vai crescendo, não vai ficando mais difícil de você crescer mais, vai ficando mais fácil, né? E aí quando vocês juntam, na verdade você está potencializando o crescimento, né? Então não vira mais 1 + 1 = 2, né? Vira 1 + 1 = 3, 4, enfim, você consegue ter uma abrangência maior, uma possibilidade de crescimento maior, né? Então, ao invés de crescer, sei lá, 5, 10%, você vai crescer 20, 30%, porque você atingiu uma massa crítica, né, ali que você consegue ter tanto mais recursos, né, quanto mais know-how, mais gente, mais experiência, que vai ajudar no crescimento da empresa, né. Então, é uma opção, sim, muito boa para escritórios contábeis também, né. E principalmente, acho que tem muitos escritórios, né, com muitas empresas contábeis
num nível parecido com o de vocês, né? Então, às vezes, um sócio, né, sozinho, ou um sócio que está na segunda geração já, né? E é interessante que isso eu acho que isso, com certeza, é uma tendência e fortalece muito essas empresas, né? As duas, né, que vão se juntar, né? Ou mais de duas, né? Então, é bem interessante. Falando em mais de duas, né? Vocês até comentaram um pouquinho, né? Mas vocês têm, como é que está sendo esse processo? Vocês querem trazer mais pessoas para dentro? Vocês estão procurando, ou são amigos, ou aparecem? Como é que está funcionando isso? Tem as duas coisas, na verdade. Eu ia falar as duas coisas. A gente tá nas duas pontas. Uma é uma oportunidade que a gente quer aumentar um pouco mais a nossa entrada em outros serviços, né? No caso de BPO. Então, a gente quer uma pessoa que consiga acompanhar mais essa parte. Então, a gente está namorando aí uma nova pessoa, vamos ver se vai dar certo. E é uma pessoa que a gente já conhece, a gente já tem um trabalho juntos, então a gente já trabalha no nosso operacional, né? Já trabalha com a parte ficante, né? Está ficando com ela. Tudo bem. Então, ela está acompanhando, a gente já conversou com ela, então a gente está aqui aguardando aí a resposta dela, porque a gente quer ampliar essa área dentro do escritório, então até ofertar primeiro para os clientes da gente, depois, em um outro momento, começar a olhar para isso para fora, né, para buscar novos clientes fora. E o outro foi uma oportunidade, né? Então, uma pessoa, no caso, mais da minha convivência, e que a gente acredita também que vai dar certo, mas assim, esse a gente não estava nem procurando, a gente nem estava pensando, meio que caiu no meu colo, assim, a história, assim, peraí, comecei a perguntar, puxando ali o novelinho de lã, perguntando, assim, olha, eu acho que a gente pode fazer um negócio melhor juntando aqui, o que é que você acha? Aí comecei com o Daniel, a gente está ainda também nessa parte, mas assim, acho que essa experiência com a gente nos fez abrir os olhos que, putz, tá dando tão certo, as coisas têm escalado de uma maneira tão legal para a gente, e a gente começou a perceber que, putz, embora entrando a Patrícia, eu com o Daniel e tendo toda a equipe já, mas a gente ainda precisava, Gabriel, engraçado isso, né? A gente achou que ia estar aqui bem, ia ser beleza. Mas chega uma hora que você percebe assim, putz, mas se eu tiver mais uma pessoa que a gente divide... Quanto mais você divide o bolo, parece que o bolo vai crescer mais. Então, putz, se eu tiver aqui mais uma pessoa que eu possa dividir aqui uma parte da operação junto, e essa aqui só para focar nessa área que eu não vou conseguir acompanhar tanto, é um outro olhar, é uma outra pessoa que vai ter uma outra visão de algo que a gente pode melhorar ou onde a gente pode buscar mais. Então, foi mais nesse sentido, sabe? Então, a gente continua na ideia de que dividindo para ganhar, né? A gente divide aqui a participação para poder ganhar mais lá na frente. Acho que vai dar certo. E aquela ilusão também das dores acabar nunca acaba, né? Porque quanto mais você vai crescendo, mais coisas vão aparecendo, né? Então, mais você vai precisando. Eu estava precisando de uma sócia, a Patrícia estava precisando de um sócio. Quando a gente virou sócio, a gente viu que está precisando de mais um sócio, aí depois mais um sócio assim, porque está evoluindo. Acaba, né? E é legal isso também, uma visão do cliente sobre isso. E a gente se colocando no lugar do cliente. Às vezes a pessoa vem falar assim, você tem alguém para indicar, Daniel, de tal serviço? Olha, até tenho, mas ela deu uma crescida, tá meio enrolada, não é como era antigamente, isso aí é clássico, né? Acho que todo mundo fala isso quando vai indicar. E eu acho que acontecia com a gente também. Eu tenho lá, por exemplo, a Contábil Segura, mas a Contábil Segura deu uma crescida, parece que não está me atendendo direito, demora para me responder e tal. E quando a gente fez essa fusão, os clientes eles ficaram mais confiantes em indicar. Tem o Daniel lá, inclusive ele está crescendo, agora ele está atendendo o Brasil inteiro, porque a gente deixou claro isso para os clientes, entendeu? Então tem uma cliente nossa que já indicou 2 clientes de outro estado.
pra gente. Caramba, que legal. Então, é muito legal isso. Mas teve um caso legal de uma que estava na reunião com a gente. Eu até fiquei assim, nossa, mas eu gostei da ousadia da pergunta. A gente ia se apresentando, né, e tudo. E aí, Daniel, essa aqui é a Patrícia, daqui tal, de Fortaleza e tal. Aí ela olhando assim, eu tô vendo aqui a carinha dela aqui, assim. Mas vem cá, mas por que foi buscar uma sócia tão longe? Aí a gente explica. Por que foi tão longe para buscar uma sócia? Aí eu fiquei assim, Daniel, por favor, responda aí. São as sabatinas, mas a gente está fazendo os clientes entender isso, é legal. E aí eles se sentem mais seguros também em indicar. Porque às vezes, eu como cliente, às vezes quando eu vou indicar, eu falo, não, peraí, se eu indicar, vai prejudicar o meu atendimento, né? Porque quanto mais ele crescer, menos ele vai me dar prioridade, né? Então, tem isso na cabeça do cliente também. E aí, você mostrando que você está se estruturando para o crescimento, eu acho que deixa mais à vontade o cliente. Bom, vou dizer aqui, quando me pedem para indicar um advogado, por exemplo, eu não me sinto seguro de indicar o meu advogado, porque às vezes ele já demora para os meus processos, entendeu? Então, se eu indicar, vai demorar mais ainda. Esse é o pensamento de cliente, né? Agora, se ela chegar e falar assim, Daniel, eu fiz uma fusão, agora a gente ampliou os escritórios aqui, aí eu fico mais seguro. Acho que a prosperidade, ela atrai, né, cara? Atrai mais, né? É uma coisa bem, bem maluca, assim, né? Quanto mais você prospera, mais cresce, mais atrai, né? Mais atrai. Bem legal isso, cara. E eu não sei se era a demanda reprimida da Patrícia, né? Mas os clientes dela começaram, depois da fusão, a indicar muita gente para nós, né? Legal. Então só veio para acrescentar mesmo. Legal. E eles indicavam gente daqui de São Paulo ou de lá mesmo? De Fortaleza mais. De Fortaleza. Na verdade, Nordeste. Fortaleza mais. Boa, legal. A gente tinha um cliente de Recife aqui, que já estava na nossa base aqui. E aí, quando a gente tinha acabado de fazer a fusão, a gente estava ainda na parte do namoro, já juntando os faturamentos e tudo, e aí essa outra cliente assim, a doutora fulana de tal me indicou você, falou e tal, bora. Ela já me indicou para outra aqui de Fortaleza, que a gente ficou de entrar em contato, então, tô indicando, hein? Tô indicando. Eu não sei se foi muito ameaçador, o que é, mas assim, tô indicando. E a gente está numa fase de namoro também com um parceiro que é software para comércios, né? Como a gente atende, um dos segmentos preferenciais nossos são os restaurantes, bares, lanchonetes. Eles têm muitos desse segmento, e então a gente está meio que namorando. A gente já fez a apresentação para os representantes aqui do Sudeste, eles sabendo que tem a Patrícia em Fortaleza e a empresa é de Fortaleza, eles já começaram também a nos apresentar os representantes do Nordeste. Legal. Isso é muito bom. Show. Tem umas perguntas aqui, né? Ó, acho que esse daqui até você já respondeu um pouquinho, né? Além da fusão, vocês mudaram algo nos processos de maneira de captar clientes? Sim. Na verdade, a gente estruturou melhor o nosso funil de vendas, né? A parte comercial, o nosso marketing, né? Que agora a gente abrange e tem mais segurança para abranger o país inteiro, né? E foram essas as reestruturações. A gente se sente mais à vontade em investir em marketing, investir no comercial, né? Então, essas são as mudanças que a gente fez. E a gente também está impulsionando mais os clientes indicarem a gente, porque é a melhor forma de conseguir clientes dentro de uma contabilidade ainda é a indicação, né? Eu costumo dizer que a indicação é 80% fechado e a captação de leads por marketing 15, 20, né? Mais ou menos. Sim. E dentro da parte de processo, só complementando a resposta da pergunta, a gente já tinha alguns processos internos aqui comigo, tinha os processos do Daniel, a gente juntou algumas coisas,
Mas, ao final, a gente decidiu a gente já tinha uma ferramenta de processos que a gente usa aqui na casa, que é o G-Click, mas, mesmo assim, a gente decidiu fazer por uma assessoria de processos. Então, tem uma pessoa que tá fazendo esse trabalho com a gente, então, está remodelando alguns processos desde o financeiro. Então, hoje ela está no segundo departamento, a gente está vendo o contábil, justamente na busca de otimizar o nosso atendimento, né? Questão de ferramentas, formas de solicitações e tal. Então, isso tudo está sendo bem estruturado, né? Colocado no papel mesmo, sabe? Porque, vamos fazer assim, assim, assim. Parece que a gente está falando palavras ao vento. Não, a gente está estruturando, colocando isso no papel e depois acompanhando com a equipe se está rodando direitinho. Então, a gente já sentiu algumas coisas legais já no financeiro. A gente está ainda no segundo mês pivotando esse modelo de processo que foi sugerido, tem dado certo. E na contabilidade também. Então, a ideia é passar por essa assessoria por todos os departamentos, e aí tudo isso vai ficar também desenhado dentro do G-Click. Então, isso também vai ser legal, porque a gente vai ter tudo isso bem mapeado para a gente realmente otimizar todo o nosso trabalho. Show de bola. Show de bola. E da área comercial, como é que funciona a área comercial de vocês? Vocês têm uma pessoa que cuida do atendimento a leads? São vocês dois? Como é que está funcionando isso hoje? A gente tinha uma equipe maior, mas agora a gente tem uma pessoa que porque assim, para ser do comercial de uma contabilidade, tem que entender um pouco os serviços de uma contabilidade, né? Principalmente para fazer uma venda consultiva, né? Então, a gente está com uma pessoa meio que 100% para isso, para fazer o comercial da contabilidade. E aí, ele já passou por um treinamento de funil de vendas, então ele sabe o que é conexão, diagnóstico, esqueci os outros, apresentação, né? Negociação e contrato. Então, a gente controla tudo isso aí dentro de um funil, uma pessoa só, por enquanto, está suprindo, né? Obviamente, a gente vai começar a investir mais em marketing, mais pesado em marketing, né? E aí, pode ser que a gente precise de mais uma pessoa ou outra para a parte de conexão, né? E aí, essa pessoa fica mais na parte de diagnóstico para frente, porque a conexão é que dá mais trabalho, né? Uhum. Show, legal. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Mas a gente tem um setor dedicado ao comercial, agora isso, CS. Isso é bem legal, o marketing, né? A gente ainda tem terceirizado. O marketing até um certo ponto ali dá para levar bem terceirizado. Assim. Eu acho que depois de um ponto você tem que começar a pensar em trazer alguém para a equipe, né? Foi o caminho que a gente seguiu aqui na Hub, né? A gente começou terceirizando, né? E agora é tudo nosso, né? Até porque as demandas são bem maiores, né? E é sempre interessante dentro do marketing, né? Você ter alguém dentro, porque fica mais fácil de você montar as estratégias, né? Que a pessoa já vai saber como funciona e tal, ela vai pegando isso com o tempo, né? Então dá até uma agilizada, né, nas coisas. Isso quer dizer, o sentimento que deve dar de agilidade, né? Sim. Show. E, assim, hoje vocês estão 100% remoto, as duas empresas. Como é que foi esse processo de mudar do presencial para o remoto, né? Lá em março, né, do ano passado, e como é que está sendo agora, né? Vocês pensam em voltar para presencial? O que vocês estão planejando aí? Quer falar um pouco, Patrícia? Quero. O Daniel, ele foi mais ousado, né? Ano passado ainda, ele fechou tudo, assim, foi todo mundo para casa. O ousado seria o mais doido, né, que ela fala. Porque eu quis ser fofa, para não lhe magoar. Mas ele fechou de uma forma que onde é a empresa dele hoje é onde ele está morando. Ele derrubou parede e transformou em casa, voltou a ser casa de morada mesmo, não a empresa. E está todo mundo home office desde então.
Aqui também da mesma forma, foi mais um pouco mais diferente. A gente ficou em home office. Ainda ano passado a gente voltou um pouco, né? Voltou lá em julho, agosto, a gente começou a voltar, ficamos indo para o escritório com todos os cuidados. E aí, esse ano, quando teve de novo o lockdown, a gente voltou para as nossas casas. Nesse processo, Gabriel, assim, pelo primeiro ano da experiência, a gente já estava menos calejado, porque a gente já tinha sabido o que faltava colocar na nuvem. Na época, era só o sistema da operação, que a gente usa o Fortes. E de resto, acho que até vocês me ajudaram muito. O que me ajudou na parte lá da nuvem, de fazer alguns acessos. Então, a VPN, gente, né? Isso, a gente, na época, ficou ok, estava tudo tranquilo, rodou muito bem no home office, mas eu percebi que algumas pessoas precisavam estar perto, porque eu acho que essa é uma das dores do home office, que a gente tenta estar perto, mesmo distante, porque algumas pessoas, elas não são disciplinadas, não sei se a palavra é disciplinada, se vocês encontrarem uma palavra melhor, vocês podem sugerir, mas elas precisam ter alguém ali perto. Opa, fulano, você fez isso? Você fez aquilo? Concluiu aquilo? Tem pessoas que não se disciplinam para as atividades. Quando você está perto, você percebe que a pessoa rende mais. Por quê? Porque ela está ali perto, eu estou ali acompanhando, eu estou olhando para ela. Outras pessoas já não precisam disso, elas já se autogerenciam tranquilamente. Então, por conta disso, também o que a gente pensou? Algumas pessoas têm criança, de repente o ambiente da casa naquele momento não está muito adequado. Então, a gente disponibilizou, no caso, o Daniel já tem uma coworking, né, em São Paulo, na época ele já tinha disponibilizado para quem quisesse ir, e continua essa oferta para a turma. Não tá em casa, vai para a coworking, porque todas as nossas ferramentas estão na nuvem. No nosso caso aqui em Fortaleza, a gente continua em home office e a nossa sala continua lá, muito bonitinha. De vez em quando eu vou lá ver se está tudo bem com ela. E também está começando aos poucos, esperando o pessoal terminar de tomar as vacinas para poder também fazer o mesmo esquema de liberar para quem quiser ir para lá, né? Também na necessidade também utilizar o espaço físico. Mas eu acho que a maior dor desse home office é a questão do autogerenciamento de atividades. Nem todo mundo está pronto para se autogerenciar as atividades. Se você não estiver ali muito perto, mesmo que virtualmente, alguma coisa pode passar. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais aprendendo, né, a trabalhar em home office, né, e criando essa cultura de ser mais disciplinado, né, e não ter que, como você falou, né, tem algumas pessoas que parece que precisa de alguém lá, pô, e aí fez, e aí tá pronto para produzir, né, mas isso além de ser chato, né, tanto para a pessoa que está cobrando quanto para a pessoa que está sendo cobrada, né, eu acho que no home office isso se torna praticamente impossível. Acho que as pessoas estão se adaptando, né, mais para esse modelo e vai virar quer dizer, já é uma realidade, vai se perpetuar, né? A maioria das empresas, cara, se for voltar, é em modelo híbrido, indo algumas vezes, né, por semana ali pro escritório. Aqui na Hub mesmo, hoje a gente, o Brasil inteiro trabalhando pra gente, né, então nem dá, algumas pessoas nem dá para voltar, vai ficar home office enquanto a pessoa estiver morando lá em Goiás, no Rio, na Bahia, né, então é bem interessante. E só voltando lá pro assunto da fusão, né, o que vocês acham, assim, que quem está pensando em fazer essa fusão com algum outro escritório tem que ter quais os pontos de atenção que ela tem que olhar, né? O que ela tem que prestar atenção para não dar errado, ou alguma coisa que vocês sentiram, isso daqui é bem importante e a gente tem que olhar para isso, principalmente, acho que, bom, o de vocês, a fusão de vocês deram certo, né? Mas para trazer novas pessoas, né? O que vocês olham ali para decidir isso e não ter problemas no futuro?
eu acho que o principal ponto é a sinergia, né? Então, a sinergia do que o outro pode agregar dentro das suas dores e você pode agregar dentro das dores dela. Acho que esse é o principal ponto. Quando eu e a Patrícia, a gente fez a fusão, a gente já era amigo, né? E ela comentava das dores dela e eu comentava das minhas dores. As dores dela eu conseguia ajudar e as minhas dores ela conseguia ajudar. Por isso que veio também o pensamento de vamos fazer uma fusão. Porque ela não tinha as minhas dores e eu não tinha as dores dela. Era o contrário. Então, teve uma sinergia ali para um ajudar o outro. Então, acho que esse é o principal ponto, né? Sinergia. E eu acho que hoje em dia também um dos principais pontos é a pessoa estar adaptada à tecnologia. Porque se não fosse a tecnologia, nada disso teria sido possível, né? Então, ela lá em Fortaleza, eu aqui em São Paulo, né? A gente fazer uma fusão de escritório é praticamente impossível sem contar com a tecnologia. Então, a pessoa, ela tem que gostar disso também, né? Show. E para essas novas pessoas que vocês estão olhando, vocês olham essa mesma questão de sinergia ou dependendo do caso tem alguma outra coisa? Uma delas, né, que a gente está buscando é um projeto específico que nem igual a Patrícia falou, que é do BPO financeiro. Ela já trabalha com a gente, nos ajudando no BPO financeiro, e a gente vê que para a gente progredir e para nós dois, né, nos sentimos mais à vontade de trazer clientes para o BPO financeiro, a administração de condomínios, que a gente também está fazendo, a gente precisa de uma pessoa responsável por aquilo. Essa pessoa que está com a gente, ela é de Caruaru, Patrícia? Caruaru, né? Caruaru, Pernambuco. Então, ela também já está adaptada à tecnologia, porque a gente faz reuniões, ela está presente dentro do nosso escritório, numa plataforma como se fosse uma intranet, né, do nosso pessoal. Ela já interage com a gente muito bem, então a gente vê que dá certo. Como a gente falou, né? Ela já está dentro da nossa operação fazendo algumas coisas para a gente. Ela tem o escritório dela, mas ela já está fazendo algumas coisas para a gente dentro do nosso projeto, né? E aí a gente quer que ela tenha mais responsabilidade dentro desse projeto. Show. E no outro caso, só porque ele falou de um e da outra pessoa, vai na sinergia. A diferença é que nesse outro caso, o Daniel não conhece tanto. Sim. Então, eu estou aqui meio que intermediando, né, porque, lógico, eu também não posso trazer assim, essa pessoa que vai entrar, vai começar segunda-feira, ela vai ser nova sócia. Calma, não é assim, né? Então, o Daniel já apresentei, a gente já conversou, já explicamos todo como é que vai ser, né, como é que seria se ela entrar, os pontos que ela já tem são. Então, assim, sinergia de trabalho eu tenho com ela, que eu conheço essa pessoa há muito tempo, há alguns bons anos, mas o Daniel não. E o Daniel fala assim, olha, se você confia e você entende que faz sentido para a gente, eu topo. Sim. Ou seja, botou a culpa para mim. Entendeu, né, Gabriel? Qualquer coisa foi culpa da Patrícia. Não, mas o que a gente tem que pensar em sempre, se a gente estiver querendo fazer uma fusão de escritórios, né, ou trazer alguém para um projeto novo, né, para uma parceria mais pessoal, porque existem parcerias, mas parcerias para trabalhar para o mesmo cliente, né, já se torna um pouquinho mais responsável, né? Mas o que é bom você sempre analisar, caso você queira entrar nisso, é uma estratégia. A gente vai fazer uma estratégia com uma das sócias e uma outra estratégia totalmente diferente com outra sócia, entendeu? Por quê? Porque cada caso é um caso, então cada sinergia é uma sinergia, cada projeto é um projeto, então eu acho que é sempre bom pensar numa estratégia diferente, uma estratégia já pensando num sucesso, né? De cada parte. Entender o objetivo dessa fusão, né? Qual é o objetivo de trazer essa pessoa? Isso tem que estar muito alinhado. Eu vou trazer para quê? Ela vai agregar, ela vai somar aonde?
onde? Acho que isso também tem que estar muito definido, porque se for só entrar por entrar... Não, entrar por entrar não. E vocês acham que, por exemplo, faria sentido trazer alguém que ia agregar em volume? Então, por exemplo, vocês conhecem uma empresa, tá num tamanho semelhante ali, no mesmo mercado, né, com as mesmas, já com uma estrutura semelhante, ela não necessariamente agregaria numa nova coisa, né, mas ela traria mais volume. Vocês acham que faz sentido isso? Só se tiver aquele ponto principal que é a sinergia, né? Logicamente que a primeiro ponto a gente visa o faturamento, né? Que vai aumentar o faturamento, né? Mas não faz sentido a gente fazer ou trazer um sócio, que mesmo que a gente seja os sócios majoritários, né? A pessoa vai mandar de qualquer jeito, né? Em alguma parte, né, do seu escritório. E se não tiver essa sinergia, pode colocar tudo a perder. Entendeu? Então, acho que o primeiro ponto é a sinergia, e depois, sim, a gente pode visar o faturamento. Mas não fazer isso só pelo montante, só pelo faturamento, porque se eu gostasse mais do operacional e a Patrícia também, tá faltando gente para as outras coisas, né? E aí, só pelo montante, exatamente, era eu e a Patrícia brigando ali para ver quem é o melhor no operacional. Enquanto o comercial está ruim, as outras partes estão ruins, só para ter um número maior de clientes, eu acho que a gente não conseguiria passar daquela etapa de namoro. A gente já ia cortar por ali. Show. Tem um monte de pergunta aqui do pessoal. Vou colocar uma do Blenner aqui, que eu achei interessante. Como tem sido o desafio de mesclar duas culturas já criadas? A minha parte, eu não mesclei muito com o escritório da Patrícia. A Patrícia que mesclou mais, né, com o meu escritório. Então, acho que ela pode falar melhor sobre isso. Porque eu fiquei... A minha área nessa fusão foi a parte operacional, que é a parte da confusão. Olha, fusão por confusão, até não é à toa, porque, cara, não foi fácil, não. E eu te falo que ainda não é, né? Culturas da forma de trabalhar, da forma de vender, tinha muita coisa assim, né? Pontos que eu faria diferente, Daniel já não trata daquela maneira, eu sugiro, mas como a gente falou, cada um na sua área. Mas, assim, é uma luta diária. Que aqui e acolá você percebe que teve alguma... Não, putz, que é porque lá não é acostumada a fazer assim, mas a gente aqui não faz. Então, como é que eu vou fazer isso? Então, cada movimento eu analiso para entender, tá, o que aconteceu? Como foi? Se for algum problema, como é que foi abordado? Tá, mas vocês fizeram isso por quê? Tá, porque sempre foi feito assim, ok. Vamos, então, a partir de agora, a gente vai resolver esse problema, mas a partir de agora, se surgir algo semelhante, a gente vai cuidar dessa forma. Então, a gente ainda tem, confesso a você que a gente ainda tem desenhado muito alguns processos, né? Então, também depende muito do que o que está acontecendo, do que é o problema, do que é a situação, e todo mundo ir entendendo aos poucos. Então, cada novo problema, cada nova dificuldade, a gente pontua, resolve ali, mas aquele vai servir de exemplo para fazer a gente redesenhar todo o processo. E aí a gente desenha esse processo e repassa a equipe. A equipe é que às vezes tem dificuldade para seguir, mas assim, eu entendo porque é algo que vai colocando ainda na mente da galera, as pessoas vão absorvendo, então você vai ficar meio que água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura, sabe? Mas assim, é o momento da paciência também, porque a equipe está muito focada em fazer as atividades e, eventualmente, pode ali dar uma derrapada. Então, também vale um pouco da paciência de explicar para todo mundo como é que vai ser. Mas, assim, normalmente, vem uma pequenina confusão antes, a gente resolve ali e redesenha o processo e aí vem dar tudo certo. Mas fácil não é, não. Não é. Que é uma empresa como qualquer outra, né? Os problemas diários da Opa Segura é o problema diário de
de todas as empresas, né? Já quando no início também da fusão, isso acontecia muito, né? Dos colaboradores vinham até mim, né? Reportar problemas do operacional. E eu sempre falava, você tem que falar com a Patrícia, que é ela que vai alinhar isso com você. E isso, Nossa, né, é uma constância. Deve ter sido para você, deve ter sido cara, um alívio, né? Porque são BO, né? Por isso que ele tá... porque ele tá com esse sorrisão no rosto, cara. Esse sorrisão dele aí é porque os problemas acabaram. Aí, alinha com a Patrícia, que ela que vai resolver isso. Até eles entenderem, porque é uma constância também. As pessoas sabem da mudança, mas é difícil elas absorverem a mudança, né? Então, elas só vão praticar realmente a mudança, e só vai acontecer quando tiver uma pessoa orientando também. Né? Show. Vou colocar outra pergunta aqui, ó. Vocês poderiam falar um pouco dos sistemas que vocês usam para otimizar o trabalho? Do João Paulo Souza. Certo. 450 mil? Não, perdão, brincando. A gente, da última vez que eu contei, tinham 26 ferramentas que a gente utiliza para poder rodar tudo isso aí. Eu vou falar algumas do comercial e você fala algumas do operacional, pode ser? Pode. Que acho que você tem mais vivência, né? Para lembrar agora, né? Dentro do comercial a gente tem o Pipe Drive. Não vai esquecer da principal, hein, Patrícia? Não. Vai ser o primeiro, tá? Dentro do comercial a gente utiliza no funil de vendas o Pipe Drive. O Pipe é muito bom, né, cara? Muito a gente usa aqui também. Muito bom. Aí, para comunicação interna, a gente utiliza o Workplace. Tá? A gente utiliza para organizar algumas coisas o Trello também, né? Principalmente com o marketing terceirizado e com o nosso CS, né? Os projetos que a gente tem. O que mais que eu utilizo aqui? Deixa eu ver. Eu estou aqui com vários abertos. Mas a gente utiliza muito os produtos do Google, né? O G Suite, né? O G Suite, que agora é o Workspace, né? Então a gente utiliza o Meet, a gente utiliza o Drive, enfim, todos os componentes lá. Eu utilizo bastante. Sistema de assinatura de documentos, o ClickSign, que a gente utiliza em todos os contratos. Só dando uma dica aí, Daniel, não sei se você viu, mas o Pipe Drive liberou lá de assinatura? Uma função de assinatura. A gente está usando já, faz um tempinho. Eles liberaram em beta, aí a gente estava participando. Agora acho que eles liberaram para todo mundo. Bom saber. Bom. Boa. Você aperta o botão, ele gera o contrato, gera tudo, já manda para assinatura, faz tudo sozinho. Uma beleza. Para ajudar a gente na apresentação, a gente utiliza aquele MindMeister, né? É isso? MindMeister. Que são os mapas, né? A gente utiliza também o Google Agendas, né? Inclusive, né? Depois da fusão, eu compartilhei a minha agenda com o pessoal do CS, do comercial, do marketing, a Patrícia também. Agora, 10 minutinhos sobrando entre... O pessoal já coloca lá... Nossa, a gente nem não tem mais sossego. Não. Já marcaram reunião para vocês no horário do almoço? Já. Aí você fica... Pô, cara... Como é bem... Mas é importante, né? Esse é o ponto negativo, mas o ponto positivo é as pessoas não ficam te perguntando toda hora se você tem um horário. Não, toma aí minha agenda e vê aí os horários que eu tenho. O que a gente precisa se regrar é colocar o tempo que a gente quer pra gente, né? Principalmente pra gente, né? Fazer o operacional e trabalhar ali no nosso operacional, né? E senão a gente não fica sem tempo. E acho que dentro é isso. Do meu setor. Na operação a gente usa Hub, né?
né? Hub Count, a gente tem 2 módulos, que é o de CND e o de Mercadilhos da Receita, e a gente já está estudando, viu, do Gabriel? Aguarde, veremos novidades. A gente vai começar a migrar algumas coisas para a ferramenta do Simples. Ah, legal. Para a gente poder rodar. A gente vai começar. A gente usa o Fortes, a Fortes na versão nuvens, né? Então, por isso que está todo mundo... Estou aqui em São Paulo hoje, então estou aqui trabalhando normalmente com o sistema. Olha o Kaique se apresentando, ó. Esqueci de você não, viu, Kaique? Eu já tinha falado com ele sobre isso. Boa. Kaique é muito engraçado. Tá, volta para a gestão. Então, o GTax a gente usa para captura de notas, né, também. A gente só falar, o Fortes é o total contador. A versão total contador. A da Hub, a gente também está usando o reporte, viu? Muito bom, a gente já tá utilizando bacana também nas nossas reuniões com clientes, que a gente tem um plano de reuniões com clientes, tomada de decisão, então tem sido uma super mão na roda também para a gente, muito massa lá. A gente tem usado bem também. A gente utiliza o Ponto Mais, que é para a gestão dos colaboradores, não o ponto batida de ponto, embora a produtividade esteja em cada, mas a gente entende para a gente poder acompanhar melhor ninguém fazer hora extra, ninguém fazer algumas coisas, então a gente está fazendo tudo por lá também. A gente utiliza o Conta Azul e o Nibo, então tem clientes que têm mais perfil para Nibo, tem clientes que têm mais perfil para o Conta Azul, então a gente também tem utilizado eles dois, né, a depender do cliente. A gente tem a nossa ferramenta de comunicação com os clientes, né, do WhatsApp, que é o Tasking Pro, não sei se vocês conhecem, mas ele é tipo um PABX, né, de WhatsApp, então, por um número só, todo mundo fala com os setores, é bem bacana também. Deixa eu ver, tem mais, gente. Porque tem hora que dá um branco. Do financeiro que a gente utiliza, que é o Conta Azul e o Nibo. Deixa eu ver o que mais. Estou abrindo aqui para ver. Nossa, tem muito. O G-Click dos processos. O G-Click, cara, não posso esquecer do G-Click dos processos. Tudo tá lá, a gente faz toda a comunicação também, o que é comunicação via e-mail pelo G-Click, para fazer o rastreamento das mensagens, o acompanhamento das atividades da equipe, se tem demanda para entregar, tem as datas da limite de entrega, se está passando, as solicitações dos clientes também, que também a gente controla por lá. Então, também é muito bacana. A gente usa o Econet de consultorias, a gente usa o Busca Legal, que é uma ferramenta de inteligência artificial. Vou falar esse nome, viu, Gabriel? Mas depois tu olha para ver se eu vou falar besteira. Inteligência artificial, que a gente... Vale a piada. Se você tem referência, você entendeu. Se você tem referência, você entendeu a piada. E aí a gente coloca lá o nome do produto, o nome do número do NCM, ele vai fazer algumas perguntas, mas não adianta um buscador, você coloca lá, responde o que ele pergunta, e ele sai lá com a tributação de uma maneira bem fácil de produto, se tem ST, se não tem, se tem physical fins, monofásico ou não, ele coloca lá tudo, é muito bacana também para a gente poder ajudar os clientes. Acho que olha, professor, dizer basicamente é isso que a gente beleza pouca coisa, né? E pouca coisa. Isso para rodar normal, tá? A gente usa diariamente, então. Tem uma ferramenta nova que a gente está querendo implantar também, num novo projeto que chama SharePay. Sim. Isso. Né? Mas aí é projeto futuro. Na verdade, é uma ferramenta de pagamento dos funcionários que abre uma conta digital para os funcionários do cliente, né? E acaba com aquele negócio de ter que mandar a folha de adiantamento no dia 20, porque o funcionário, ele auto se gerencia no adiantamento. Então, se ele quer pegar 20%, ele pega, se ele quiser pegar 30%, ele pega, se ele não quiser pegar nada, ele pega, ele fica ali com uma continha, um aplicativo para fazer esses adiantamentos. Isso. É basicamente isso, a ferramenta. Pô, bacana, não conhecia esse daí. É show de bola. Tem de tudo hoje em dia. Mas é bom que vai facilitando a nossa vida, né? E aí falta o escritório inteligente também, Patrícia. Nossa, também. Tá vendo como eu tô esquecendo de tudo? Escritório inteligente.
E esse do História Inteligente é legal porque eventualmente, a gente tem alguns trabalhos de recuperação de créditos, que a gente utiliza a ferramenta que ele tem do História Inteligente. Mas o mais legal e o mais usual para a gente é a conversão de arquivos. Então, sei lá, tem cliente que passa um tempo sem mandar para a gente extrato bancário. E eu peço o arquivo OFX. Putz, Patrícia, eu não consigo mais pegar o OFX lá do banco, eu só consigo te mandar um PDF. Não, manda para mim que dá certo. Então, ele converte o arquivo em PDF, daquele extrato, num arquivo que é importado para o meu sistema e já classificado, já faço a classificação das contas, o que aquela despesa vai conciliar com qual conta da contabilidade dele. Então, ele já gera de um formato que já importou, já está, conciliação já está pronto. E aí, eu queria colocar nesse assunto, colocar uma pulguinha atrás da orelha das pessoas que estão assistindo a gente, que parece que a gente tem muito custo, mas hoje em dia, e pensando futuro, é melhor ter custo com essas ferramentas que realmente ajudam no operacional ou com aluguel, cafezinho e toda a estrutura, né, de mesa, de cadeira, de tudo que precisa para o escritório. O custo é bem menor para você ter toda essa estrutura no de seu automação, computador de automação do que ter um espaço físico. Realmente. De fato, né, cara? Sim. Quando a gente fala de contratar uma pessoa, tem outros custos também, né? Não é só o salário. Tem outras coisas, treinamento, é bastante... Enfim, né? O que a gente puder automatizar, cara, a gente automatiza, né? Até antes da pandemia, a gente tinha telefone, que a gente não tem mais, recepcionista, que aí a gente conseguiu outras funções para a pessoa. Coisas que a tecnologia faz com que a gente não precise mais uma pessoa para ficar pedindo documento para os clientes. A gente eventualmente pede, né? Mas a gente não tem mais essa etapa dentro do nosso operacional. A gente consegue qualquer documento, qualquer momento do cliente, né? A gente precisa de informações, né? De vez em quando. Não tem jeito. Tem que correr atrás do cara. Teve uma pergunta aqui do Marcelo, mas a gente já respondeu, tá, Marcelo? Como vocês acertaram a participação no faturamento, né? Depois, se você quiser voltar lá, tá... Acho que a gente falou... depois de uns 20 minutos que a gente começou o webinar. Sim. Mas show de bola, hein? Já passamos de 1 hora já de webinar. Boa. Legal. Nem parece. É muito bom esses bate-papos, assim, sem a regra do que tem que falar, né? Então, a gente vai batendo papo, vai surgindo muito mais insight. Às vezes, a gente tem uns insights aqui momentâneos, né? Que é muito bom, que depois a gente pensa, pô, vou levar isso para dentro depois. Show. E, assim, se vocês pudessem dar uma dica aí, acho que mais voltando pro assunto lá principal, né? Se vocês pudessem dar uma dica para essa galera que está pensando em fazer uma fusão, ou né, agora que a gente fez o webinar sobre isso, deu uma coceirinha, o que vocês falariam para essa pessoa que está buscando fazer isso, ou que agora pensou em fazer isso? A minha dica é que, assim, o mundo cada vez mais vai estar conectado, né? Então, quanto mais pessoas boas, com sinergia, você trazer para o seu negócio, melhor estruturado você vai estar para o seu crescimento, né? Hoje a gente vive, a internet é uma terra sem fronteiras, né? Não existe fronteira de cidade, estado e países. Você consegue atender uma pessoa do Japão normalmente. A única coisa é que você vai ter que trabalhar de madrugada, né? Ainda tem essa barreira do horário. Mas você consegue, né? A Patrícia, ela já vai para um evento em Portugal, para a gente já mapear algumas coisas lá também. Então, como o mundo está cada vez mais conectado, eu acho importante você pensar em ter pessoas boas ao seu lado, né?
Tem muita gente que fala que network vale mais do que dinheiro. E cada vez mais eu estou enxergando isso. Show de bola. E acho que outra dica boa, assim, para você, para quem achar assim, vou atrás de um sócio para poder eu ficar mais suave, vou trabalhar menos. Não, esquece. Não, esquece. Não vai nessa onda, não, porque você tem uma pessoa ali para dividir ansiedades, problemas, alegrias, mas o trabalho ele é duro do mesmo jeito. Então, tem dias que eu vou dormir tarde pra caramba, tem dia que eu gosto mais cedo, sábado, às vezes eu estou trabalhando e pensando nas coisas, de como fazer, de que jeito fazer, a melhor forma. Para cuidar do Daniel, o Daniel é campeão de todo final de semana que eu estou dando aula, ele me vem com as mensagens no sábado de manhã, e é aquela hora que eu não posso falar. É a hora que eu não posso falar com ele, que eu não posso assim nem dar uma resposta, porque eu então, hoje no projeto não dá. Estou dando aula aqui remota na maioria, nessa época, e ele manda as mensagens assim, meu Deus, sábado de manhã, calma. Mas é porque a cabeça da gente não para, é fervilhando ideias. Então. A gente já fez reuniões de domingo à noite. Foi, domingo à noite. Então, assim, é uma pessoa para agregar, para somar, mas assim, não que você vá tirar seu corpo fora. Então, não é. Se você estiver pensando em um sócio com esse objetivo, eu acho que você vai se dar muito mal se você entrar com esse pensamento. Então, aí você tem que mudar a chavinha, você tem que virar um anjo investidor, né? Mesmo assim, ainda tem algumas responsabilidades. Exatamente. Eu acho que assim, o trabalho ele não diminui, né? Mas o peso do trabalho, com certeza, tendo alguém para dividir ali, né? As ideias, dividir os problemas, com certeza, eles não vão mudar, né? Mas assim, na nossa cabeça, pelo menos, fica um pouco mais leve, né? Sim, com certeza. Dá uma aliviada na cabeça mesmo, né? A gente fica menos ansioso, né? Até com sócios aqui da Hub, às vezes eu ligo pro Lucas 10 horas da noite, tá podendo falar, tive uma ideia. Ele, calma aí que eu tô tô comendo aqui tô jantando com minha família, né? Mas é bem assim mesmo. Show. Sim. Muito bom. Boa. Acho que é isso, né, pessoal? A gente já tá quase 1h30 aí de webinar. Acho que foi bem legal o papo. Vai ajudar bastante quem tá pensando nisso. E se alguém tiver interesse aí, né? O meu marketing pediu para eu falar uma coisa e esqueci. Que eu vou falar aqui agora. Pode falar. Que a gente ainda não fez a comunicação oficial da fusão. A gente ainda vai fazer a comunicação oficial da fusão quando a gente tiver já todo o nosso material pronto. Site, redes sociais. Toda a identidade visual, né? Já existe, a comunicação, a comunicação que a gente está falando é no sentido para o mercado, tá? Então, para os nossos clientes, a gente já fez isso, né? Como a gente comentou mais cedo, mas para o mercado, né? Mostrar a nova logo, mostrar toda essa apresentação, a gente ainda não fez, a gente está organizando isso junto com a nossa agência para ficar um negócio bem bacana. Exatamente. E dá um peso para o mercado isso, né? Com certeza, com certeza. Uma comunicação de fusão dá um peso para o mercado, algumas mídias podem aproveitar para fazer uma reportagem, né? Então... Não, com certeza, com certeza. Até para o cliente, né? Ele olha e fala, fusão, os caras estão indo bem pra caramba, né? Isso é bem, dá uma percepção legal, né? E para o nosso cliente, né, assim, olha, são os meus contadores. O cara já fica assim, olha, já dá aquela... Já mostra para os amigos, olha só que legal. Muito bom. Show de bola. Então é isso, pessoal. Quem assistiu a gente até aqui, muito obrigado. Espero que tenha ajudado e tenha agregado conhecimento. Né? Teve gente que acompanhou desde o começo aí, muito bom. E daqui 15 dias a gente está de volta aqui, né? A gente está fazendo a cada 15 dias nosso webinar. Estamos nos mantendo fortes e resistentes nessa jornada.
que é algo que a gente queria fazer já há muito tempo. E queria agradecer muito vocês, Daniel e Patrícia, por terem aceitado o convite, contar essa história pra gente, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente mesmo. Beleza? Tem alguma coisa para falar aí? Beleza. Pro pessoal? Eu que agradeço o convite. Para quem ainda não me acompanhava aí nas redes sociais, @eu_Daniel_Segura, né? Tudo junto. E espero que a gente faça outros tipos de webinars, podcasts, essas coisas aí que com certeza eu gosto muito. Show. Fica agradecer também, né? Valeu, Gabriel, todo o teu marketing, toda a pessoa que acompanha aí, que entrou em contato com a gente para fazer esse webinar. A gente acredita e espera que tudo que a gente comentou hoje, assim, tenha dado um gás em quem estava pensando e estava com aquela pulguinha, aquele tantinho de medo. Se tiver planejamento, tiver calma, vai rolar, vai dar certo. Perseverança aí, que o processo é um pouco doloroso, mas vai dar bom. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é @prof.patriciaalves. Estou por lá, qualquer coisa a gente se fala por lá. Show, pessoal. Beleza, gente? Tchau, tchau. Valeu, Gabriel. Tchau, Valeu. tchau. Valeu.